A nova composição de forças no Oriente Médio, os aspectos do conflito entre os Estados Unidos e o Irã e a influência na economia são assuntos da entrevista de hoje. Denise Campos de Toledo. Eu estou em contato agora com José Luiz Niemeyer, doutor em Ciência Política e Estudos Estratégicos, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, boa noite, obrigada pela sua participação. Oi, Denise, eu que te agradeço. Um abraço a você, ao Tiago, às equipes da Jovem Pan, que sempre me atendem tão bem, e o assinante da Jovem Pan. Muito obrigada. E vamos começar falando dessa nova etapa de acirramento do conflito no Oriente Médio, que teve repercussão no mercado, teve ataques mais pesados mesmo, só que hoje a gente viu uma acomodação de preço do petróleo, que até cedeu um pouquinho. A impressão que se tem é que ainda há uma confiança no entendimento entre Irã e Estados Unidos, e na leitura do mercado se estaria barrando qualquer avanço do Irã no sentido de fechar novamente o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos não estavam gostando da cobrança de taxas, de alguns ataques feitos pelo Irã. Eu queria sua avaliação desse momento agora. O acordo, como ele, para ter um final, ele precisa de 60 dias. 60 dias hoje nas relações internacionais é uma eternidade, né? Num mundo muito mais que tende ao conflito do que à cooperação, quando você faz uma relação de um acordo dar certo com 60 dias de prazo, você tem a variável israelense envolvida, você tem a variável de como o Irã vai administrar o Estreito de Hormuz, você tem uma variável da administração dos ayatollahs quererem continuar a ganhar receitas com o Estreito de Hormuz, que foi algo que aconteceu nos últimos meses. O Irã começou a ganhar alguma receita cobrando pela passagem dos navios, isso que é proibido, isso é uma chantagem contra a economia internacional por parte do Irã. Então, esses 60 dias que estão ligados ao fim da necessidade de aprovar o acordo, como eu estou dizendo, é muito tempo, Denise. Então, nós vamos ter que aguardar. Por enquanto, as ações dos Estados Unidos foram ações específicas com relação à logística do Estreito de Hormuz, assim como o Irã parece que atacou navios com civis. Então, é algo ainda restrito ao Estreito de Hormuz. O problema é que o Estreito de Hormuz é muito próximo do teatro de operações maior, que é a guerra que aconteceu entre Estados Unidos e Irã. E parece que o Irã já começa a ameaçar aliados norte-americanos na região. Os Estados Unidos, durante a guerra, sofreram muita destruição da sua infraestrutura de base nos países aliados. Isso foi muito custoso, inclusive do ponto de vista financeiro para o governo Trump. Então, nós vamos ter que aguardar se o que está acontecendo hoje, ontem, hoje e amanhã é algo limitado à logística do Estreito de Hormuz, ou se pode haver algo mais espalhado pela infraestrutura do país, do Irã, e se o Irã vai, por exemplo, também começar a ameaçar Israel com ataques contra alvos em Israel. Já houve ataques em alvos de países que são aliados dos Estados Unidos, ataques pontuais, como ocorreram desde o início da guerra. Até houve uma diminuição da intensidade, mas isso acontece. Agora, como é que o senhor vê a configuração da região? Porque esses países aliados dos Estados Unidos, eles perceberam que eles não estão imunes, mesmo estando fora do conflito. Alguns que tinham avanços muito grandes em termos de atração de investimentos, hoje são vistos com uma certa incerteza quanto à segurança. Não é? Tem essa questão do transporte no Estreito de Hormuz. Se percebeu que o Irã, mesmo tendo menos força militar que os Estados Unidos, ele tem essa possibilidade de controle de Hormuz. Então, altera a configuração de forças na região? Altera. O Irã ganhou em algumas frentes com relação à guerra contra os Estados Unidos e esse acordo de paz que está sendo construído mesmo com esse problema pontual de ontem e hoje. O Irã ganhou quando os Estados Unidos colocaram no acordo que o Irã poderia continuar a transacionar petróleo nos mercados internacionais, isso é muito importante para o Irã. O Irã ganhou quando parte dos recursos que estavam congelados, dinheiro do Irã que estava congelado em bancos internacionais, esses recursos seriam liberados, dinheiro do Tesouro iraniano, que estava congelado. E também o Irã ganha com esta utilização do Estreito de Hormuz, Denise, como uma arma de guerra.
isso acabou caindo no colo dos iatolás. Eles não tinham, não pensavam que era tão importante para a logística internacional, não só daquilo que passa pelo Estreito de Hormuz, mas como o Estreito de Hormuz, Denise, acabava definindo preços do serviço de comércio exterior, preço do seguro internacional, preço das operações gerais de comércio exterior em todas as partes do mundo, com relação ao Canal do Panamá, com relação a outras passagens importantes do comércio internacional. Então, os governos iatolás começam cada vez mais a perceber não só o Estreito de Hormuz como uma arma de guerra, mas também como uma possibilidade do Irã influenciar preços nos mercados internacionais. Como o Irã é um grande exportador de petróleo, o Irã, cada vez mais, os governos iatolás vão utilizar este estreito, que não pertence ao Irã, é importante deixar claro para o assinante da Jovem Pan, não pertence ao Irã, tanto que uma parte da costa do estreito faz ligação com o território iraniano e a outra parte com o Omã, um outro país. Então, não há soberania iraniana com relação ao Estreito de Hormuz, nem de Omã. É um estreito que diz o direito internacional, o direito de navegação, que deve ser aberto para navegação internacional. E é um estreito tão importante, Denise, porque ele também ajuda a definir preços de produtos e serviços na Ásia, né? Índia, China, Japão precisam do Estreito de Hormuz para a passagem de mercadorias. Por exemplo, passagem de gás, não só de petróleo, mas de gás também. E o gás, hoje no Oriente, é fundamental para resfriar, por exemplo, todas as indústrias ligadas à produção de ar, à infraestrutura que depois produz o que nós conhecemos por inteligência artificial. Então, o Estreito de Hormuz é uma passagem estratégica, não só para o comércio internacional, ela é estratégica para a infraestrutura da economia mundial. Talvez até por conta disso os Estados Unidos tenham tido como foco nesses ataques estruturas militares do Irã próximas a Hormuz, para que de lá ele não pudesse avançar com os bombardeios para os navios, novas ameaças. Ver na prática, como o senhor disse, o que vai acontecer aí nos próximos dias. Agora, ainda em relação à configuração da região, nós vimos um avanço muito grande de Israel. Israel, em vários momentos, ele até atrapalhou o possível entendimento entre Estados Unidos e Irã. O senhor ainda vê o Israel como um ator relevante nesse contexto todo e o principal ganhador? Muito relevante, mas a dinâmica da guerra Estados Unidos e Irã, Israel e Irã, são dinâmicas diferentes, até porque para Israel, como o Irã é um país muito próximo, aí você tem aquilo que nós chamamos em relações internacionais, Denise, de uma questão de espaço vital israelense. No caso dos Estados Unidos, o Irã não é um espaço vital dos Estados Unidos. O Irã é uma peça importante numa região que é estratégica para os Estados Unidos. Mas para Israel, não. O Irã faz parte do espaço vital, de sobrevivência do Estado israelense. E como Israel sempre é ameaçado pelo Irã, inclusive o Irã sempre deixa claro, governos iatolás, que se tivesse o artefato nuclear usaria contra Israel. Israel vive sempre esse dilema de segurança 24 horas com relação ao Irã. Israel é uma peça fundamental, um país fundamental no Oriente Médio. Israel, além de ser um representante de uma agenda ocidental dentro de uma região que é onde a maioria dos países são islâmicos, de origem islâmica, Israel também representa interesses norte-americanos na região. Então, mas é sempre importante deixar claro, a guerra Israel-Irã segue uma outra dinâmica, tanto que a política interna israelense apoia Netanyahu na guerra contra o Irã. Já a população norte-americana, a grande maioria, não apoia Donald Trump com relação à guerra contra o Irã. Inclusive, Trump tem que mostrar mais resultados para obter algum apoio interno, porque houve reflexos dos preços, não é? Como o senhor disse, dessa interferência que o Estreito de Hormuz tem na formação de vários preços. Isso é uma coisa que pegou muito mal do ponto de vista da avaliação de Trump, custos dessa guerra, dessa ofensiva toda, e a falta de resultados efetivos para os Estados Unidos. Porque há essa preocupação com o programa nuclear, que aí eu acho que pega todo mundo ocidental, a Europa também cobra uma interrupção desse programa nuclear pelo posicionamento político do Irã, mas essa vitória Trump não teve ainda, não é?
Não teve. A situação da economia norte-americana, Denise, você é expert nisso, é muito grave, né? Uma economia com tendência de déficit público para o infinito, né? Problemas gravíssimos de financiamento da dívida pública. Por mais que os Estados Unidos seja a superpotência econômica, tudo tem um limite nas relações internacionais. Esse planeta é um só, né? E o governo Trump investindo, por exemplo, nessa agenda de tarifaço, a gente está vendo, ele vai muito mais estar aumentando a expectativa de inflação dos Estados Unidos do que privilegiando a economia norte-americana. Ao contrário, todo país que é um país superpotência precisa importar bens, serviços. É claro que os Estados Unidos são grandes exportadores de serviços, de bens complexos do ponto de vista industrial, mas os Estados Unidos precisam importar. Então, a guerra no Oriente Médio, essa chantagem que o Irã faz com relação à logística envolvendo o Estreito de Hormuz e as pressões que o governo Trump tem recebido, principalmente de setores norte-americanos ligados à indústria, que querem recuperar mercados que perderam nas últimas décadas, principalmente para a China, o governo Trump está acabando atirando para todos os lados, com tarifaços, com essas ações militares no Oriente Médio. Eu acho que estava na hora, na minha visão, como analista da cena internacional, que os Estados Unidos da América, mesmo no governo Trump, refazesse as suas alianças, repensasse novamente os aliados europeus que são tão importantes, inclusive para a economia norte-americana. A gente sabe da relação atlântica entre os Estados Unidos e a Europa, ela é fundamental para a economia norte-americana. Repensasse também a postura norte-americana com relação ao Oriente Médio, talvez diminuindo a força com relação a ações militares específicas, por exemplo, com relação ao Irã, e cuidasse da economia americana, mas pensasse a economia americana numa relação de interdependência com a economia internacional, seja com o Brasil, seja com a União Europeia e mesmo com a China. O problema é que a China, nas últimas décadas, você também conhece muito isso, Denise, a China ganhou tanta escala do ponto de vista econômico em vários setores que realmente está muito difícil para a economia norte-americana competir em setores que antes a economia americana era muito hegemônica. Ela vai ter que ceder espaço para a China, mas eu ainda acredito numa interdependência complexa envolvendo os Estados Unidos e os outros centros de poder econômico do mundo e que o sistema internacional ganhe com isso. Da maneira que o governo Trump está vendo a economia norte-americana, querendo criar uma autarquia nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos vão produzir desde abacate até avião, eles vão ter que continuar comprando abacate do Brasil, que é um exportador importante de abacate, do nosso agronegócio, e vão ter que continuar importando aviões da Embraer. Mas só que eles podem fazer isso numa perspectiva também privilegiando empresas norte-americanas, mas não transformando os Estados Unidos numa ilha econômica como se estivesse fora do sistema econômico internacional. E são decisões que são tomadas de uma forma muito repentina e em alguns casos, ou na maior parte dos casos, sem qualquer previsibilidade, né? Há um embate com relação ao Brasil, com duas frentes, a questão das tarifas, a questão também das facções, que não se sabe em que pode dar efetivamente, já criou problemas diplomáticos do lado do Brasil pela posição do nosso ministro das Relações Exteriores, que teme, inclusive, que não respeite, os Estados Unidos não respeitem a soberania do país, porque não se sabe ao certo até que ponto o Trump pode ir, não é? Porque, Denise, o governo Trump tem 3 agendas típicas, né, e básicas, não só de um partido republicano, mas típicas de Trump. Uma é com relação à imigração ilegal, outra com relação a recuperar a economia norte-americana a todo custo. Recuperar a todo custo, independente de aumento de taxa de inflação, de déficit público. Mesmo que o Estado tenha que intervir na economia norte-americana, como intervém em muitos setores estratégicos, a gente sabe disso na história dos Estados Unidos. E a última agenda é a agenda da segurança internacional. Eu tenho a impressão que o presidente Trump, como é ano de eleição para renovação de parte da Câmara e do Senado, o governo Trump ele fica recebendo informações do marketing político dele, que é muito competente, recebe informações hora a hora, e ele fica trabalhando com essas 3 agendas. Então, às vezes, ele organiza uma ação específica com relação à imigração, e aí envolve a questão, por exemplo, de PCC e Comando Vermelho, está ligado a essa agenda de imigração legal e também do crime organizado nos Estados Unidos, que muitas vezes realmente
a origem não é nos Estados Unidos, e sim em outros países, por exemplo, pode ser no Brasil. Eu acho que isso fica até para uma outra discussão, mas isso é possível sim. Às vezes ele se utiliza da agenda econômica, se esquecendo da macroeconomia. Ele trabalha muito a microeconomia, ele gosta de pensar a teoria da firma, né? De pensar as empresas norte-americanas, mas ele esquece de ter uma macroeconomia apertando a microeconomia. E às vezes a agenda de segurança internacional. E aí ele parte para ações muito, muito graves, que é, por exemplo, fazer a guerra. Então, o governo Trump, como você colocou, é um governo que muda muito, não é de semana a semana, não, ele muda de dia a dia e é muito errático. Isso causa nos mercados internacionais e também na própria economia norte-americana muita fluidez, né? Muita falta de previsibilidade. Então, eu tenho a impressão que está na hora do governo Trump perceber, em breve vai faltar 2 anos de mandato, ele não vai poder se candidatar novamente, está na hora dele começar a ser assessorado numa perspectiva de olhar o sistema internacional com um olhar mais de cooperação e não tanto olhar o sistema internacional como se o sistema internacional estivesse contra a principal economia do mundo, a máquina econômica do mundo, que ainda são os Estados Unidos da América. O sistema internacional não está contra os Estados Unidos da América. O sistema internacional, do ponto de vista econômico, é cooperar com a sociedade norte-americana e com as empresas norte-americanas. Mas tem que ser um jogo ganha-ganha, não um jogo que só interesse ao Washington. E às vezes essa avaliação, esse cálculo do ganha-ganha não é exatamente favorável aos Estados Unidos. A gente vê no caso das tarifas, por exemplo, muitas empresas dos Estados Unidos, grandes corporações, contra a taxação de produtos brasileiros, porque vai encarecer esse sistema de produção, os custos, insumos, pode chegar também na ponta final para o consumidor. E nós tivemos o recado da área de comércio dos Estados Unidos de que uma decisão pode sair até antes do dia 15, que é o prazo final, depois de audiências, de apresentação da defesa do país, porque está longe de um acordo. O recado foi dado ontem em uma entrevista pelo assessor Gray, que ele disse que está difícil um acordo. É muito importante isso que você falou para o assinante da Jovem Pan entender. Vamos colocar 3 exemplos de produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos da América. O dianteiro do boi, né, basicamente da carne bovina. Vamos colocar aqui produtos químicos ou semifaturados e aviões da Embraer. 3 tipos de produtos. Esses produtos são importantes para a economia norte-americana. Os norte-americanos vão ter aumento do preço do hambúrguer se não continuarem a importar o dianteiro do boi da pecuária brasileira. Mas a carne ficou fora dessa vez, né? Ficou fora, mas eu estou dando exemplo para a gente ver que a balança comercial Brasil e Estados Unidos ela não é formada só por produtos primários. Os Estados Unidos precisam comprar aviões da Embraer, porque isso vai manter preços de passagem num patamar que o cidadão norte-americano vai poder continuar a consumir. Se o norte-americano só for contar com os aviões produzidos nos Estados Unidos, o negócio turismo e passagem aérea e a questão de transporte aéreo nos Estados Unidos vai aumentar muito o preço, como máquinas e equipamentos. O Brasil exporta produtos semifaturados que vão ser utilizados no processo produtivo norte-americano. Óleos combustíveis, produtos semi-manufaturados. Agora, o governo Trump, Denise, ele quer fazer com que os Estados Unidos produza aquilo que eu falei, todos os produtos semiduráveis, duráveis, setor primário, ele não vai conseguir. E ele tem que entender, o governo Trump, que ao importar do Brasil, ele vai poder continuar exportando dezenas de serviços, por exemplo, ligados às Big Techs, que os Estados Unidos são muito fortes na produção de serviços de internet, por exemplo, são produtos e serviços fundamentais que o Brasil compra, a sociedade brasileira compra. Uma outra questão, muitas empresas norte-americanas, têm as filiais no Brasil, elas vão ser prejudicadas com tarifaço, porque elas exportam para os Estados Unidos da América. São empresas que se firmaram aqui no Brasil nos últimos, 50, 70 anos e que exportam produtos para a sociedade norte-americana. Elas vão sofrer com esse tarifaço. Então está na hora do governo Trump lembrar um pouco da palavra cooperação, né? E tem algumas ofensivas dele também com relação à Venezuela, que se imaginava uma conotação política, e ele continuou dando apoio ao atual governo. Ele só retirou Maduro, retirou de fato, fisicamente de lá, ele está preso. Tinha a alegação também de combate a crime organizado, que ele seria chefe de um cartel, que depois não se comprovou, mas o regime não mudou. Ele não deu apoio aos candidatos de oposição, que supostamente tiveram as eleições
fraudadas, foram prejudicados e continua tudo como está. E as empresas americanas, por enquanto, não demonstram interesse em explorar para valer o petróleo da Venezuela, que é a maior reserva do mundo, não é? Olha, Denise, aí tem a ver com a nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos da América, emitida em dezembro do ano passado, 5 de dezembro do ano passado. Os Estados Unidos decidiram, e isso tem a ver com a China, decidiram que eles não vão mais conseguir controlar a Pax americana, que viveu os últimos 137 anos dessa Pax, Estados Unidos com muito poder no sistema, perceberam que eles não vão conseguir controlar o sistema internacional como controlaram nos últimos 137 anos, mais ou menos, né? Então, eles decidiram que vão ter áreas, espaços vitais específicos, onde os interesses norte-americanos vão ser realizados. E América do Sul, América Central e Canadá e México estão dentro dessa nova doutrina. Eles não vão conseguir exercer todo o seu poder na Europa Central, eles não vão conseguir exercer todo o seu poder em partes específicas do Pacífico, são espaços vitais chineses. Então, eles perceberam que o mundo está dividido, né? Ele está dividido com interesses chineses, em grande parte do Pacífico, até o Havaí. Os chineses vão permitir que os Estados Unidos cheguem. Saindo um pouco do Havaí, entrando numa zona pacífica de interesse chinês, a China vai se posicionar e vai se posicionar de maneira muito dura. Essa semana houve um teste de míssil balístico, sem ogiva camuflada por parte de Pequim, um teste que incomodou muito o Japão, incomodou muito a Austrália e os Estados Unidos também. Isso pode ter até a ver com essa ação militar norte-americana, a nova ação agora contra o Irã, para mostrar que os Estados Unidos estão, pelo menos no Oriente Médio, com seus interesses sendo reafirmados. A China, então, vem com muita força militar. E outro centro de poder, além dos Estados Unidos e China, nessa nova configuração do mundo, é a Rússia, né? A Rússia ganhou muita força nos últimos tempos, principalmente porque ela tem uma interdependência complexa, tanto comercial como de investimento, com a China. Então, a Rússia tem que ser considerada também. E a União Europeia, que eu vejo também cada vez mais desligada dos interesses estratégicos norte-americanos, porque é assim quis o presidente Trump nas últimas conversas com os líderes europeus. Então, nós vamos ter 4 centros de poder no mundo, que serão centros de poder importantes para a gente pensar não só a segurança internacional, mas pensar principalmente essa área da economia internacional e do comércio internacional. E o Brasil, e aí eu vejo o Brasil muito bem colocado nesse cenário, viu, Denise? O importante com relação ao Brasil é não escolher aliados exclusivos. O Brasil não pode ter aliados exclusivos. Se eu posso dar um conselho a alguém, é um aconselhamento que eu daria a qualquer candidato à presidência da República. O Brasil não pode ter mais aliados exclusivos, porque o mundo está muito fragmentado, muito competitivo. E o Brasil tem que aproveitar essa fragmentação para poder ser um global trader importante. O Brasil não será global player. O Brasil não vai decidir os rumos da agenda de segurança internacional, mas o Brasil pode ajudar a decidir os rumos da agenda de comércio e cooperação econômica internacional. Agora, nessa postura dos Estados Unidos atual, ele não pode querer apoiar governos que permitam uma interferência maior que ele venha a ter. É o caso, por exemplo, de Venezuela. Talvez, e há esse receio de uma possível influência nas eleições aqui no Brasil, para que ele possa ter maior influência também na gestão de algumas áreas, de um intercâmbio comercial, na formatação que ele gostaria de ver. Pode. Os Estados Unidos precisam garantir o fornecimento de petróleo, de minerais de terras raras, de comida. Um país que tem muito isso é o Brasil. Hoje o Brasil já produz mais petróleo que o Irã, né? É muito importante lembrar disso. É impressionante o setor de petróleo no Brasil nas últimas décadas, como progrediu, mesmo com todas as críticas que a gente faz com relação ao monopólio estatal da produção de petróleo no Brasil. Mas o setor de petróleo no Brasil, a Petrobras, é muito poderosa no sistema internacional dos mercados de petróleo. Outro é o agronegócio, né? Agronegócio, Denise, o Brasil pode exportar qualquer produto em escala, preço. Na hora que a gente tiver, Denise, a saída pelo Pacífico, que tem 2 projetos, um é por Ilhéus, Santos, e é a bioceânica para ligar ou de Santos ou de Ilhéus, o Peru, que é o lugar mais baixo para passar pela Cordilheiras. Aí nós vamos chegar no Pacífico, aí nós não vou dizer que nós vamos quebrar a agricultura norte-americana, mas eles vão ter problemas gravíssimos. Eles têm subsídio na agricultura norte-americana, eles trabalham com estoque. Nós não. Nós temos um mercado livre com relação à produção de comida no Brasil, qualquer tipo de comida, tanto para mercado interno como para exportação. Então o Brasil vai se colocar muito bem com relação ao agronegócio. E o outro aspecto são os minerais, tanto a mineração brasileira, que é muito eficiente, tanto para mercado interno como para mercado internacional, como também minerais de terras raras. Então, respondendo a sua questão, é evidente
que o governo Trump, até no olhar sobre segurança internacional da nova doutrina, olha o Brasil como um país fundamental para os interesses da economia norte-americana, para que ela continue com escala, porque cada vez mais a economia norte-americana está perdendo escala em setores específicos da economia dos Estados Unidos. Agora, essa interferência, enquanto fica nessa perspectiva quase de fofoca entre as duas chancelarias ou entre lideranças que atuam nos Estados Unidos, defendendo interesses específicos de grupos políticos no Brasil e vice-versa, também a maneira que o governo brasileiro muitas vezes responde, deveria sempre responder a partir do Ministério das Relações Exteriores e menos a partir de uma retórica do presidente Lula, na minha opinião. Enquanto fica nisso, a gente não sabe bem o que vai dar, mas que há um interesse estratégico dos Estados Unidos na estrutura econômica do Brasil, tanto do setor primário como secundário e mesmo terciário, afinal nós somos consumidores de produtos dos serviços norte-americanos, grandes consumidores, por exemplo, de internet. Eu não tenho dúvida que os Estados Unidos hoje veem o Brasil com uma importância que a gente não imaginava há 30 anos atrás. Agora, poderia continuar uma parceria independentemente de questões ideológicas ou dessa ofensiva dos Estados Unidos, porque, na verdade, houve uma redução do comércio bilateral, o Brasil buscou novos parceiros, avançou no comércio com a China, que seria um grande opositor dos Estados Unidos, e não que a China tente agradar o Brasil 100%, tanto que já se atingiu a cota de exportação de carne para a China, agora tem uma tarifação muito pesada, porque a China quer proteger a produção de lá, da pecuária. Então, mas tem uma parceria, a China é o segundo maior parceiro. Quer dizer, os Estados Unidos, o segundo maior parceiro, a China teve essa mudança de relação. Mas poderia ter sem qualquer preocupação política, não é? Por isso que eu falo, você não pode colocar a ideologia na ponta da política externa brasileira. Ela tem que ser tratada de maneira racional, como o Brasil faz desde Rio Branco, desde o início do século XX, com o Barão de Rio Branco. Foi um chanceler fundamental para entender os interesses do Brasil no começo do século XX. E o Brasil deve continuar tendo esse pragmatismo na política externa e sempre pensando em quem? Pensando no consumidor brasileiro, no cidadão brasileiro, na sociedade brasileira, que tem direito a ter, a que se importe produtos para poder que haja competição aqui com relação à indústria brasileira, que tem, ao mesmo tempo que a sociedade brasileira ganhe na exportação, nos variados setores da economia brasileira, por exemplo, agronegócio, mineração, e também até em setores industriais que o Brasil ainda consegue ter preço e escala para exportação. Então, quem tem que estar... O governo brasileiro, independente de que governo seja, nos próximos 50 anos, tem que observar, sim, uma relação positiva com os Estados Unidos, até porque, do ponto de vista estratégico militar, ele é o nosso principal parceiro. Se houvesse hoje um problema grave, por exemplo, na seara do terrorismo no Brasil, os Estados Unidos, independente de governo Trump ou outro governo, os Estados Unidos seriam um parceiro do Brasil. Como o Brasil, nos atentados de 11 de setembro de 2001, no início do século, o Brasil foi cooperativo com relação aos Estados Unidos. Não fez a guerra ao terror, não participou, como a Argentina, na época, no governo Menem, participou, me lembro disso, mas o Brasil apoiou a necessidade de se combater o terrorismo. Há laços culturais entre a sociedade norte-americana e a sociedade brasileira. Então, eu tenho a impressão, não sei se falhou um pouco, mas eu tenho a impressão, Denise, que é possível, sim, se manter a cooperação com os Estados Unidos, mas sempre resguardando o interesse nacional brasileiro e da sociedade brasileira. Perfeito, eu agradeço muito a participação de José Luiz Niemeyer, que é doutor em Ciência Política e Estudos Estratégicos e professor de Relações Internacionais do IBMEC. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Denise, é uma honra conversar sempre com você e com os assinantes da Jovem Pan. Um grande abraço.